Eu queria então passar a fala para Yasmin Busdoso, que é psicóloga, mestre e doutora em medicina preventiva. Pós-doutoranda. Pós-doutoranda aqui na USP. Aqui quer na dizer, USP. Sem bolsa. Cortada. Adivinha por quê? Cortada. Boa noite. Agradeço o convite. Faz tempo que eu não trato desse assunto. Não. Faz um tempo que eu não trato desse assunto. Eu defendi o meu mestrado em 2005 e o doutorado em 2009. E atualmente a minha pesquisa é numa outra área, em saúde pública. E retomar esse assunto com vocês é bastante interessante. E pode ir para o próximo. E eu achei interessante eu pegar primeiro uma parte quantitativa da pós-graduação, porque a partir dela a gente consegue entender um pouco do contexto do que é a USP também, do que é a dimensão da pós-graduação e de questões que foram acontecendo ao longo das décadas. E aí eu vou apresentar um pouco dos resultados do mestrado, do doutorado, mas aí eu vou focar, na verdade eu não conheci a programação, e eu posso focar um pouco nessas questões que você levantou. Eu tenho bastante a dialogar com elas e trazer ainda outras problemáticas ainda não levantadas aí. Ok? Pode ir para o próximo. Então, essa análise quantitativa. Pode ir para o próximo. Então, esse levantamento da pós, eu tinha os dados até o ano de 2006, e como eu sei que é uma coisa muito dinâmica, porque eu já tinha feito do começo da pós até 2006, eu fiz questão de atualizar para até 2012, que é o que está disponível para nós, com bastante alteração, diferentes problemáticas surgindo, mesmo quando a gente olha quantitativamente. E uma questão importante é que antigamente, antes desse site GeoCaps, existia um outro site da CAPES que era muito mais acessível e que a gente tinha dados muito mais disponíveis e transparentes do que a gente tem hoje em dia. O site anterior, ele disponibilizava, por exemplo, que eu acho um dado importantíssimo, qual está sendo o prazo de conclusão dos mestrandos e doutorandos, né? Esse dado eu tenho até 2004, de 96 a 2004, eu tenho esse dado, eu tenho como isso foi reduzindo ao longo dos anos, né? Mas atualmente você não encontra, você não tem esse dado no filtro desse novo site GeoCaps. Os dados de anos anteriores a gente pesquisou tanto em artigos que nos ofereceram como dado a CAPES, como dado secundário, né? E o site domínio público, que a gente analisou documentos históricos da época. Então, até 1965 não existia a institucionalização da pós-graduação. Então, já existiam cursos de pós-graduação, foi feito, essa institucionalização foi em dezembro de 1965, mas o primeiro curso foi em 1941, e aí um processo lento, mas independentemente de existir a formalização do curso, pós-graduação existe no Brasil desde o tempo de universidade, século retrasado. Por exemplo, na faculdade de Direito, ele era uma defesa pública, que a pessoa que era um professor de notório saber defendia sua tese. Então, não necessariamente vinculado ao orientador. Desse período da década de 40, era um modelo europeu mestre-aprendiz. Então, a pessoa não se vinculava a um programa, a um curso, mas se vinculava a um orientador e defendia a sua dissertação, mas mais comumente a sua tese. Não existia um prazo estipulado e isso era um processo de aprendizado mais artesanal.
Se a gente analisar a partir da formalização, a gente vai ver que a década de 66 até 75 foi o período que a pós-graduação mais cresceu no Brasil. Aí você poderia dizer, porque você tem uma base numérica pequena, mas se vocês olharem no crescimento absoluto, vocês vão ver uma centena de cursos crescendo anualmente, e você só vai ver essa centena crescendo novamente na década de 90. Então não é simplesmente o crescimento percentual ou uma base numérica baixa, realmente foi um desenvolvimento acelerado da pós-graduação, fruto de financiamento, muito financiamento, de diversas fontes de financiamento, e, porém, é um modelo bastante questionado, a forma como a gente estabeleceu o que seria essa pós-graduação, estabelecer que seria um curso de mestrado e doutorado, né? Isso, a principal discussão a respeito disso é de ser um modelo do regime militar, de desenvolvimento, de uma forma que poderia ter sido feita de outras formas. Até porque, se a gente olhar, por exemplo, o modelo americano, o mestre, o de administração é MBA, que a gente chama MBA, que é uma outra coisa, não é absolutamente nada daquilo que significa nos Estados Unidos. Se a gente olhar, por exemplo, na Europa, o processo de Bolonha, o médico, ele é mestre em medicina. Então, são outras lógicas, esse foi o modelo escolhido e é esse que perpetua até hoje, né? E dentro desse modelo a gente tem uma introdução na década de 90 de uma coisa que se chama mestrado profissional, né? E que digamos assim, conceitualmente complicado com o que se define do que seria uma pós-graduação em estrito senso. A partir de 76 a 85, ocorre uma desaceleração, existem vários motivos para isso, um deles é a crise econômica, mas nesse período também começaram os processos de avaliação da pós-graduação. Então, isso também é um fator que reduz o crescimento, e na década seguinte ainda continua um crescimento lento, e somente no final da década de 90 você tem uma aceleração. Essa aceleração da década de 90, a gente já está no outro período, ela se atribui principalmente ao crescimento do setor privado do ensino superior e a demanda por professores para essas universidades privadas, né? E na década mais recente, a gente observa que está crescendo mais do que a década anterior, está um crescimento anual maior, e eu me pergunto a que pode ser atribuído esse novo crescimento. A minha suspeita, eu não tenho uma resposta, é o crescimento das universidades federais. São essas novas universidades federais que instituíram novos cursos de pós e, por sua vez, também demandam novos professores para essas novas instituições. Essa é a minha suspeita. Não tenho uma resposta. Mas, mais do que analisar os cursos, que é um processo institucionalizado, eu diria que analisar o que acontece com as matrículas traz muito mais informação do que seria isso para os nossos pós-graduandos. Próximo, por favor. Aqui o que eu acho interessante, a gente começa com um crescimento acelerado, e aí a partir da década de 1982, se vocês olharem até 1992, tá? O número de mestrandos é igual, praticamente, não há crescimento. E digo mais para vocês, de 89 começou até a diminuir, depois recuperou. Em compensação de doutorandos, você vê que o tempo todo eles estão num crescimento, numa aceleração muito maior que o mestrado. E o único ano triênio de crescimento que eu vi que eles cresceram parecidos foi de 2002 a 2007.
que eu acho que aí é fruto dos novos cursos das federais já. E aí eu fiz uma projeção que daqui a 10 anos a gente vai ter tanto doutorando quanto mestrando. E o que isso significa? Uma outra coisa que analisei as desigualdades regionais e que me chamou a atenção é que a USP, em 77, ela tinha 1/3 de todos os cursos de pós-graduação do Brasil. E se a gente olhar no ano mais recente, 2012, a USP tem mais alunos do que todos os do Centro-Oeste e da região Norte somados. Cursos. E se a gente olhar para o número de alunos, essa concentração é ainda maior. Nós representamos 14% de todos os pós-graduandos do Brasil. E se a gente olhar, em 2007 nós éramos 18%, a USP tinha mais alunos do que qualquer outra região individual do Brasil, mais até do que da região sul. Analisando a relação público-privada da pós-graduação, para mim chamou muito a atenção de o quanto que o sistema privado era grande na década de 60 e 70. Não fazia ideia, né? E com a crise econômica, ela reduziu o seu tamanho, porque normalmente o que a gente vê, que aparece, não é mostrado no jornal, na mídia, é que a pós-privada cresceu a partir da década de 90. Não é isso. Ela era grande, ela reduziu e depois hoje está recuperando. E ela não consegue recuperar sua participação por causa do crescimento do privado. Aqui você tem uma boa, né, nesse slide você tem uma boa noção do quanto que o federal cresceu nos últimos anos, tanto nos programas quanto nas matérias. Isso que faz com que a relação público-privada ela se mantenha estável nos números que ela está. Outra coisa que eu analisei foi a questão das grandes áreas, né? Aí a gente tem uma particularidade, a gente tem uma área que chama multidisciplinar, que é muito difícil de você localizar, apesar dela ter as áreas especificadas, da onde que vem esse aluno. Então, ela é interessante para eu saber qual é a participação dela dentro da pós-graduação, mas eu não consigo fazer uma correlação de análise dela da graduação com a pós-graduação, que eu acho que é uma questão importante. Mas ela saiu do final da década de 80 como um curso, o menor curso, e hoje ela abocanhou e representa um dos mais, se vocês olharem o segmento em 2012, ela vai alcançar os outros cursos. Nessa perspectiva de crescimento, ela vai engolir os outros cursos. E dentre as áreas, o que a gente observa é que as ciências exatas e linguísticas e letras, elas tiveram uma perda muito grande, uma desaceleração de crescimento, e as ciências sociais aplicadas cresceu mais do que o restante, com exceção naturalmente multidisciplinar, que eu considero uma área praticamente à parte. Próximo foto. Já em relação às matrículas, você vê que ela tem uma outra dinâmica. A gente vê dinâmicas muito diferentes quando a gente analisa programas e quando a gente analisa matrículas, né? Porque uma coisa é uma universidade abrir um curso, outra coisa é você ter alunos e ter uma quantidade que seja significativa daquela área que a gente está analisando. Então, em relação a matrículas, a gente vê que ciências exatas e da terra, ciências humanas e linguísticas e letras, elas perderam participação, e ciências agrárias e ciências da saúde, elas cresceram mais. E isso você vai ver também na participação, do quanto que, aqui vocês têm uma dimensão do quanto que a multidisciplinar saiu de 0 para 11% atualmente,
e de quanto que as outras áreas estão perdendo participação, que na década de 60 era basicamente uma pós-graduação de biológicas, exatas internas e engenharias. E nas matrículas, o principal é ciências humanas, os principais áreas são ciências humanas e ciências da saúde. Na análise da relação graduação-pós-graduação, aí a gente sabe que nem todo aquele aluno que fez uma graduação, na pós-graduação ele vai fazer na mesma área, mas mais ou menos sim. Isso na minha área, assim, acredito que de todos, como a gente hoje não tem um filtro da CAPES que pudesse ver isso de uma forma melhor, eu não tenho como analisar, mas eu acho que você consegue ver muito bem como que está essa relação de cursos e principalmente alunos, quantos graduandos tem para cada pós-graduando, né? Então, por exemplo, nas ciências sociais aplicadas, você tem a pior relação entre níveis, com 128 graduandos, quase 130 graduandos para cada pós-graduando. Aí tem uma característica que você tem um curso gigante, que é o de administração, que atualmente tem 1.300.000 graduandos. E uma pós-graduação em estrito senso bem menor. Aí eu já tinha essa análise feita especificamente para a área saúde, que é a minha área de estudo, mas eu resolvi fazer uma análise de cada uma das sub-áreas e ver como é que é internamente essa participação das áreas dentro da sua grande área. Então, na engenharia, o que você tem que civil, mecânica, produção e elétrica, elas concentram praticamente todos os cursos e programas de pós-graduação. São 65% dos cursos e 72% das matrículas. Na graduação a concentração é menor, mas ainda assim são 55% dos cursos e 52% das matrículas, né? E o que aqui é interessante é que você tem áreas da engenharia que na pós-graduação elas têm uma parcela importante, como por exemplo sanitária, engenharia nuclear, que na graduação praticamente não existem. Elas até somem na pizza. Próximo. Nas ciências exatas e da Terra, o que é interessante é que a pós-graduação parece uma coisa totalmente equilibrada. Todas as áreas estão... É o mais bonitinho, parece uma fatia de pizza. Todo mundo está comendo igual, né? Aí quando você olha a graduação, ciências da computação representam mais da metade dos cursos e dos matriculados. Nas ciências sociais aplicadas, aí você tem uma característica que eu já tinha falado do tamanho da administração, com os 1.300.000 alunos, e você tem o tamanho do direito com 900.000 alunos de graduação. Então, isso faz com que a relação graduação-pós-graduação desses cursos seja muito pior que dos demais, né? Atualmente, são 232 pós-graduandos para cada graduando de administração. E só que essa relação em 2000, eu fiz uma análise, como é que era em 2000? Era 126. Havia 300.000 graduandos, né? E passou para 1.300.000 atual. No entanto, o que me chamou a atenção é o quanto que a pós-graduação de administração cresceu no período, que não foi pouco. A pós-graduação de administração passou de 2.600 alunos para 5.800. Então, ela cresceu 100% em 12 anos. Não é um crescimento desprezível para uma pós-graduação. Se a gente olhar os números ano a ano, a relação, não é um crescimento pequeno. Então, a que se deve isso? Eu fico pensando, o que está acontecendo que há um crescimento tão grande de matrículas numa pós-graduação de estrito senso em administração? Eu realmente não tenho uma resposta, mas me chamou muita atenção. É um crescimento significativo. Próximo. Nas ciências agrárias, aqui você tem uma inversão do que é agrárias em graduação e do que veterinária representa na pós-graduação. Muito grande a participação das agrárias, muito grande a participação da veterinária na pós-graduação.
Em Linguística, Letras e Artes, você tem que na graduação eles são praticamente meio a meio, e na pós-graduação a arte é muito menor do que a Linguística. Bom, as ciências da saúde, que é a área que eu já estudo há mais tempo, e aí a gente tem uma particularidade que você tem uma profissão que quer mandar nas outras, hegemonia médica, que quer estipular pela lei do ato médico o que os outros têm que fazer em relação, que a gente compartilha o mesmo objeto, que é o cuidado, que a gente trabalha compartilhando um objeto. A gente tem que a medicina, ela é uma graduação pequena, tanto em cursos quanto em matrículas, e ela representa a maior parte da pós-graduação, tanto em cursos quanto em matrículas. E ela já foi pior. Isso há 5 anos atrás, a medicina representava mais de 50% de todos os cursos e todos os alunos da pós-graduação. E quem aqui tem a pior relação graduação-pós-graduação é fisioterapia e terapia ocupacional. Culpa da fisioterapia, que é um curso de graduação muito grande. E nas ciências humanas, o que a gente observa é o quanto na graduação a educação toma a fatia do bolo e os outros cursos são menores, e na pós, os outros cursos, elas ampliam a participação, todos eles. Então, a atenção para o acesso para o estudante de educação provavelmente é maior do que para as outras áreas das ciências humanas. Certo? Mas, de qualquer forma, a gente observa diferentes relações de participação, mas sempre em cada uma das áreas em que a gente olhou, das grandes áreas, sempre tem uma que predomina em que há uma grande alteração do que acontece na graduação, na participação da graduação e na participação da pós-graduação. Então, essa aqui é a minha dissertação. A gente está falando de uma situação eu defendi em 2005, eu entrevistei as pessoas em 2004, de como era uma situação 10 anos atrás, em que em que a ideia inicial era estudar globalização, estresse, e aí eu pensei no meu sujeito, no mestrando de enfermagem. A escolha do mestrando de enfermagem é porque ela tem uma ambiguidade muito grande na apropriação do objeto de trabalho dela, em que ela tem que dividir esse objeto de forma muito mais direta com o médico do que as outras profissões de saúde. Né? O médico define o cuidado que ela vai estabelecer com o paciente e fora isso ela tem uma dificuldade de saber qual é a sua ocupação, se é enfermeiro, se é pesquisador, se é professor. Né? E existem pesquisas sobre a formação de enfermagem que fala realmente dessa dificuldade, dessa dicotomia entre ensino e pesquisa, ensino e assistência, né? E a escolha dele também foi em função dele ser um profissional de saúde. Eu vou passar os dois, não vou conceituar estresse, pouco. Vamos para frente. E o objetivo foi analisar os indícios de estresse psíquico do mestrando, como que ele lidava, quais eram as estratégias para lidar com esse estresse, que são estratégias de coping, e o processo de elaboração da dissertação com a concomitante inserção do aluno na atividade profissional. Isso porque, na área de saúde, os pós-graduandos trabalham. Sua grande maioria, isso é uma característica da área. Então, foi uma pesquisa qualitativa, em que eu entrevistei 18 mestrandos e 6 orientadores de 2 programas da Escola de Enfermagem. E as perguntas iniciais eram se a dissertação causava estresse, como que eles lidavam com ela, se esse estresse era diferente em função da onde que esse profissional trabalhava, se trabalhava na universidade, se trabalhava num hospital, se trabalhava numa unidade básica de saúde.
se diferia em função de que significado ele atribuía essa dissertação e se diferia se o objeto da dissertação era próximo ao seu objeto de trabalho. Próximo. E aí a gente tem uma característica da saúde que o prazo de conclusão máximo é muito curto, são 24 meses. E na área de saúde a gente tem que entrar num comitê de ética em Brasília, que esse prazo pode levar 1 ano para te dar um parecer positivo para você começar a pesquisa de campo. Então, vocês podem ver que é impossível terminar em 24 meses se você começar um mestrado e levar 1 ano para você ter a autorização para você começar o campo. Então, desses entrevistados eram 17 mulheres e 1 homem, eles eram especializados, eram jovens. Você vê, 16 trabalhavam e somente 2 eram bolsistas. Realizaram, no geral, vários processos de seleção, foram poucos que passaram da primeira vez. 13 escolheram o orientador em função da linha de pesquisa. 9 dissertações estavam relacionadas ao objeto do trabalho e 13 modificaram os projetos ao longo do curso. Aí eu vou pegar o gancho do Celda e falar dessa coisa da aprovação ética. Na enfermagem, o que ocorre não é só ser aluno especial. O aluno tem que preparar todo o projeto antes. Muitas vezes ele já tem que estar no guarda-chuva dentro do projeto de pesquisa já do orientador, que já tem uma aprovação ética e ele já vai com o projeto pronto. Porque não dá, porque 1 ano não dá para fazer. Então aí, o que acontece, né? Que as 9 dissertações relacionadas ao objeto do trabalho eram de um grupo de mestrandos que tinha um prazo que era maior, que não era ainda 24 meses, era um prazo de 30. Que ainda puderam pegar uma preocupação que vinha do seu cotidiano, do seu dia a dia, de uma pergunta, puderam achar um orientador que tivesse uma linha de pesquisa que pudesse estar trabalhando com ele e aí conseguiram desenvolver a sua dissertação. Hoje em dia isso não é mais possível. Hoje em dia você tem que estar numa linha de pesquisa já pronta, que você vai pegar um pedaço que você não vai escolher qual é, para você poder concluir em 2 anos. E com todas as frustrações, as expectativas e dificuldades que isso acarreta. Então, os principais estressores do mestrado foi dificuldade de conciliar mestrado, trabalho, vida pessoal e vida social e lidar com o prazo de conclusão. Isso porque boa parte tinha um prazo de conclusão de 30 meses e não 24. Eram poucos dos meus sujeitos que tinham 24 meses de conclusão. E o que me surpreendeu é que o mestrado era visto como um coping do trabalho. É como você lida com o mestrado. Quais são as estratégias que você lida com o estresse? Então, por exemplo, eu estou com uma coisa estou com um problema, eu estou ficando nervosa, ansiosa, porque tem alguém que eu não quero encontrar, está passando ali. Eu estou ficando nervosa, estressada. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fingir que eu não vejo, virar para o lado, isso se chama fuga. Ou eu posso lembrar que essa pessoa fez alguma coisa engraçada, imaginar ela numa situação ridícula, e isso me deixa mais tranquila e aí eu consigo enfrentar a situação. Então são estratégias de coping. E o que eu encontrei é que o mestrado era uma estratégia de coping para o trabalho. Que no fundo o estresse do trabalho era muito maior, a gente está falando de uma grande maioria que trabalha em hospital, né? E que eles não consideravam o mestrado tão estressante e que para eles o ideal é ser bolsista e não trabalhar. Ou seja, para eles mestrado não é trabalho. Mestrado é ser estudante e bolsa é um prêmio, não é remuneração. E como conclusão, que o mestrado ele era visto como uma forma de reconhecimento profissional. Mais do que ser visto como uma forma de se desenvolver academicamente, é uma forma de reconhecimento profissional.
Então, é uma forma de adquirir prestígio, poder, de se igualar ao que seria o hegemônico, o médico, de legitimar seu trabalho intelectual, porque aí ele tem, o caso do enfermeiro, ele tem uma questão que ele tem um trabalho manual e um trabalho intelectual, e isso tem uma questão de quebra de significado, porque ele diz que a profissão da enfermagem é o cuidar. No entanto, o enfermeiro com curso superior, ele não cuida diretamente do paciente, ele gerencia o técnico de enfermagem que cuida do paciente. Então, no fundo, ele é um gerente de um outro trabalhador, ele não é um cuidador. E aí, quando ele se dá conta disso, ele entra numa tensão de quebra de significado. Então, o mestrado acaba sendo uma forma de legitimar esse trabalho intelectual, de encontrar um reconhecimento que ele não encontra na assistência, em que ele é um gerente, e é uma oportunidade deles abandonar a assistência e se preparar para o trabalho em ensino e pesquisa. Próximo. Depois da conclusão do mestrado, doutorado, eu resolvi pesquisar o médico. Já que essa era a questão, quer dizer, tem um que manda, tem um manda-chuva, então, o que significa então, o que mestrado significa para um médico? Já que eles são, dentro da área da saúde, o maior contingente, né, de mestrandos e doutorandos também, e o maior número de programas. Programas de medicina, existem mais programas de medicina, são 360 programas de medicina, cursos de medicina, para 200 cursos de graduação de medicina. Tem mais programas de pós-graduação, cursos de pós-graduação do que de graduação em medicina. E só que aí eu falei, eu não vou comparar um médico com um enfermeiro, eu vou comparar um médico com o engenheiro civil e o advogado, aí pegando os cursos de medicina e engenharia civil, escolhi engenharia civil e direito, por considerar que eram profissões que elas tinham um diferencial dentro da Constituição do Ensino Superior Brasileiro, são as chamadas profissões imperiais, né? São as profissões mais tradicionais, onde se formaram as universidades a partir dessas profissões, né? E me questionando o que significa o mestrado para essas profissões. Se para um enfermeiro significa um pouco, será que para esses profissionais o mestrado significa uma busca de suporte? Significa uma qualificação para o trabalho? Esse foi meu questionamento. Próximo. E para o próximo. Então, nesse eu analisei as relações desses três mestrandos, como que eles lidavam com trabalho, vida pessoal, mestrado. E já nesse caso eu não trabalhei com o conceito de estresse e coping. Eu olhei como é que era a vida acadêmica, a vida profissional e como lidava com essas questões. Então eu fiz uma pesquisa exploratória, vou enfatizar a parte qualitativa, e aí o que eu busquei foi na medicina, na engenharia civil, no direito, um grupo de mestrandos que tivessem pressupondo uma inserção profissional mais pública e uma outra com uma inserção profissional mais privada. Então, por exemplo, no direito, direitos humanos mais pública, direito econômico financeiro mais privado. Na engenharia civil, engenharia hidráulica e materiais, e na medicina, doenças infecciosas e parasitárias versus dermatologia. Aí, como vocês podem ver, até coloquei os aspectos éticos para vocês entenderem como é que é uma pesquisa na área de saúde. A gente precisa de uma autorização, aí a gente precisa dar entrada no conselho de ética. O meu foi rápido, acho que o meu aprovou em 6 meses. Mas eu tive sorte. Eu tive colegas que levaram 1 ano e 3 meses para aprovar. Próximo. E aí o que é interessante são que as unidades, elas têm bastante tem características
características diferentes. Principalmente, acho que me chama a atenção da medicina que como o médico ele gosta de ter o seu espaço, a Faculdade de Medicina tem 47 cursos de pós-graduação. Né? A Poli tem 18 e a Direito 2. Né? Isso me chamou muita atenção. Vamos para o próximo. Aí, em relação aos requisitos, o que eu acho interessante, o prazo, vocês podem ver que é de 3 anos, e até hoje é assim, não mudou, continua sendo 3 anos para o mestrado, mas a medicina exige somente 16 créditos de disciplinas, sendo a Poli que exige 56 créditos de disciplina. Hoje em dia caiu para 48, mas você sentiu que caiu um pouquinho. E na medicina, o que é interessante, se vocês olharem no sistema Janus, tem disciplina assim, que dura 2, 3 meses que te dá 8 créditos. Então, praticamente, você cursar 2 créditos e em um semestre você resolve as disciplinas. É muito simples. Muito menos. Na Poli, em compensação, existem uma série de disciplinas que são pré-requisitos, que são obrigatórias. Vocês estão falando essa coisa da flexibilidade. Na Poli não existe essa flexibilidade, existem disciplinas obrigatórias. Na engenharia civil existem disciplinas obrigatórias e se você não passa nessa disciplina, você não pode ir para frente. Existe toda uma estratégia na Poli de você ser aluno especial se eles acham que você não vai dar conta. Então, uma forma de evitar que não conclua no prazo, que dê problema, eles fazem o aluno ser aluno especial antes de se tornar um aluno regular. Em relação aos mestrandos, vocês vão ver que os mestrandos de medicina são bem mais velhos do que os de engenharia. Os de engenharia são os mais novos e os de direito estão na intermediária. Né? E vai para o próximo. Aí você vê que de medicina todos trabalham, uma carga horária, a grande maioria acima de 60 horas. E os de engenharia civil, praticamente todos são bolsistas. E no direito, você tem uma variedade. O que eu achei muito interessante em relação à escolha do orientador, que na medicina funciona muito por indicação. Tem outras estratégias, outras formas de aproximação, e que na engenharia civil é a linha de pesquisa. Muito mais profissionalizada a pesquisa. E aí vamos diretamente para as perguntas. Né? A principal questão do que é mestrado, que mais apareceu em todas as 3 áreas, foi suprir deficiências da graduação. A segunda foi desenvolver o raciocínio analítico, mas a gente diria que é uma forma de dizer mais bonita que suprir deficiências da graduação. Muito pouco se falou de seguir carreira acadêmica, menos ainda de aproximação com a universidade. Mas aconteceu. Na escolha do tema da dissertação, o mestrando escolhe acontece muito mais na medicina. Né? Até porque na medicina é muito mais tranquilo, já trabalha antes, justamente por essa questão de indicação, já trabalha antes com o orientador, já está numa linha de pesquisa e já vem com o processo preparado. Né? No direito, há uma certa liberdade de escolha do tema, mas ela tem que ser muitas vezes adequada à linha de pesquisa do orientador. E na engenharia, o orientador escolhe. Aí já muitas vezes na engenharia você tem umas pesquisas muito grandes, que é uma linha de produção. O mestrando vai entrando num projeto que já está em desenvolvimento e faz um pedaço e sai e entra outro. Né? E uma particularidade que um dos programas de medicina, que é um dos departamentos, falou que o programa escolhe o tema, provavelmente em função de linha de pesquisa. Né? Próximo. Na relação com o orientador, a tônica foi dizer uma relação de proximidade, mas também
apareceu ser inicialmente distante, depois se aproximou, uma relação de reverência, muita formalidade. Essa formalidade apareceu principalmente no direito, e um excesso de cobrança, isso apareceu na engenharia. E na relação com os colegas apareceu a troca no direito e na engenharia, e na medicina como um processo mais solitário, que só encontrava colegas quando cursava as disciplinas. Assim. Em relação às disciplinas, engenharia civil e direito econômico e financeiro, que estão relacionadas à área privada, diz que contribuíram para a dissertação. Nos direitos humanos, principalmente, disseram que não contribuíram. E aí me chamou a atenção na medicina, principalmente na área de dermatologia, que escolheram as disciplinas visando a atualização profissional. Então, não estava relacionado com o tema da dissertação, interessava estudar um tópico específico para se atualizar profissionalmente. Em relação ao PAI, o Programa de Ensino, medicina, boa parte nunca ouviu falar que esse programa existe. No entanto, como parte do processo formal deles de inserção na universidade, eles dão aula na graduação. Para os mestrandos de engenharia civil, todos conhecem, alguns participaram e gostaram da experiência. Agora, para os mestrandos de direito, isso é quase que uma relação um pouco mestre-aluno, porque todos os alunos participam do programa num determinado momento, mas ao longo do curso eles estão juntos com o professor quando ele dá aula na graduação, mesmo sem estar afiliado ao programa naquele momento. Então, os orientadores que eu conversei dizem que é uma forma também de trabalhar e de se aproximar do seu aluno. É uma característica do direito. Próximo. Em relação à dissertação, o que aconteceu que normalmente, quando o objeto do trabalho é mais próximo do objeto da dissertação, o desenvolvimento da dissertação é muito mais tranquilo. Quando ele se afasta, é muito mais problemático. Em relação a outra estratégia bastante usada na medicina e também no direito, é preparar o projeto antes de ingressar. Então, não existe isso de que vai desenvolvendo ao longo do processo de ingresso, que vai amadurecendo. Já antes do ingresso, o projeto que vai ser desenvolvido no mestrado já vai estar preparado. Principalmente na medicina, considerando o tempo de aprovação no Conselho de Ética. Né? Até porque na medicina, como são projetos que trabalham com pacientes, ainda demora muito mais do que, por exemplo, o meu projeto, que era com pessoas saudáveis, alunos que não têm nenhum risco. Não é o caso de uma dissertação de medicina que vai tratar, por exemplo, um paciente eu lembro que uma das teses se relacionava ao uso do filtro solar com determinado tipo de patologia. Né? Então, isso tudo é complicado para você até ter um tempo para analisar esses sujeitos, né, esses pacientes, que não são sujeitos, são pacientes, até a aprovação ética. Então, já aconteceu das respostas que até aproveitei aqui, um terço dos pacientes já estava visto antes de ingressar no programa formalmente. Né? Em relação à qualificação, a grande maioria dos mestrandos diz que contribuiu, mas aconteceu casos em que não contribuiu e outros que foi uma mera formalidade. E a principal dificuldade do mestrado é cumprir com prazo. No entanto,
publicar foi também uma questão muito forte. No programa de medicina, para você poder depositar a tese, você tem que estar com o trabalho pelo menos submetido a uma revista A1 da área. Então, tem uma particularidade, por exemplo, na dermatologia, revista nacional só tem uma que tenha essa classificação. Então, isso limita muito o mestrando de conseguir, com a demanda que tem de doutorando, outros profissionais que também precisam publicar, desse mestrando conseguir publicar seu trabalho numa revista dessa classificação. Assim. E aí acho que eu tenho um da USP. Isto. Aí a pergunta, por que USP? Aí a resposta é melhor universidade e com menor grau aí na medicina em função do convite do orientador e o local onde se graduou. Aí uma questão que apareceu, não foi uma pergunta, né? É que o graduado da USP é melhor preparado. E aí, novamente, a questão da transparência, quer dizer, quem é fora da USP tem dificuldade de entender as tradições próprias, de entender as regras, de conhecer o que não está escrito, que é implícito, de entender a lógica das relações dentro da universidade. Né? Enfim, apareceram questões também. Próxima. Em relação à Poli, tem uma particularidade que, apesar de ter uma pressão de prazo para a conclusão dos projetos, existe uma pressão de não divulgar resultados das pesquisas em função de patente. Então, eles precisam publicar o trabalho, mas eles não podem publicar porque existe um trabalho maior que envolve uma patente e eles estão naquela linha de produção. Então, tem uma problemática aí. Uma outra questão são os altos custos da pesquisa na área, né? A gente está falando de pesquisa de 300 mil, 400 mil, 500 mil, que para nós é uma realidade outra, né? E eu achei interessante que essa proximidade com o mercado possibilita conhecer o que interessa a pesquisar. Isso tem muitas implicações, o que isso quer dizer. Próximo. Aí a questão era se seguiria a carreira econômica. Aí a grande maioria seguiria paralela ao mercado de trabalho, quer dizer, e somente seguiria se a remuneração compensasse, mas tem gente que não tem interesse, para poucos é uma opção de vida, muitos fazem a pós-graduação sem ter a menor ideia do que é uma carreira acadêmica. E muitos se questionaram se carreira acadêmica é um trabalho. Próximo. Na relação graduação, pós-graduação, no direito diz que após é um mundo fora da graduação, e eu achei interessante essa resposta, porque é onde eles estão mais presentes na graduação, porque eles estão junto com os alunos de graduação, porque estão junto com o professor orientador. O que isso quer dizer? E aí, em relação à pesquisa e ensino, mestrado é para ser pesquisador, não é para ser professor, fique bem claro. Mestrado para lecionar é residual, não aparece praticamente em nenhuma área. Próximo. Pode passar esses próximos. Vamos para a escolha da profissão. Eu acho que vai passar. Visto.
são profissionais também que trabalham, né? Em relação à empresa empregadora, eu achei interessante que facilitou para a grande maioria que trabalhava, eles facilitaram disponibilizando horário, até porque nessas áreas, os horários das aulas de pós-graduação são durante o dia. Na medicina não existe aula noturna. Na Poli também é pouco. Né? Muitas aulas são no período diurno, não dá para ser uma coisa concomitante. Eles têm que facilitar. Né? Em alguns casos eles não facilitaram, isso aconteceu no direito. E na questão de conciliar o mestrado, trabalho e vida pessoal, é abrir mão da vida pessoal. A importância do título de mestrado é um diferencial. Eu achei interessante que apareceu a questão de ter um carimbo USP, principalmente para quem não foi graduado na USP. Então, o mestrado é uma forma de ter um diploma diferenciado num outro nível. Né? E o que eu achei interessante é que as empresas apreciam o título de mestrado. Então, a gente está falando de gente que não está pensando em carreira acadêmica, que está fazendo um mestrado para se diferenciar para o mercado de trabalho e não para a carreira acadêmica. E afirmando que a inserção privada valoriza mais o mestrado que a inserção pública. É a impressão que eles têm. Né? Pode pular a próxima. Pode pular a próxima. Enfim. Então, para esses mestrandos, então, a opção de mestrado está voltada para o mercado de trabalho, para uma qualificação diferenciada, né? E não como suporte para o mundo do trabalho. Né? Então, ela não está relacionada tampouco com proximidade do objeto do trabalho, com o objeto da dissertação. É uma outra relação, muito diferente daquilo que eu encontrei em relação ao mestrando de enfermagem. E concluindo, ainda teve uma outra questão, que os mestrandos de medicina, eles tinham uma característica bastante diferenciada em relação aos de engenharia civil, porque a gente viu que eles são mais velhos, têm maior experiência profissional, eles trabalham, o mestrado é uma proximidade com a universidade, meio que uma consequência, escolheram o tema da dissertação, desenvolveram o projeto antes de ingressar e não visualizam o mestrado como facilitador para uma melhor inserção no mercado de trabalho. Quem valoriza o de direito e o de engenharia. De qualquer forma, último. Concluindo, então, nas 3 áreas a universidade se defronta com as contradições entre a formação de uma elite pensante, a real vocação do curso de pós-graduação estrito sensu na formação de pesquisadores e sua qualificação profissional, segundo um perfil demandado pelo mercado global.